afastamento da presidente e a ascensão do Temer, com todo o temor que ele nos provoca, não é? Então eu não creio que isso vai mudar muito o quadro, a não ser no sentido de exigir desses candidatos que estão colocados aí um pouco mais de bom senso e de equilíbrio para não serem derrotados, como foi derrotada a presidente na ocasião, e insistiu num nome bastante digno, sem dúvida nenhuma, do Chinalha, e hostilizou o Eduardo Cunha e deu no que deu, né? Eu espero que o Temer não cometa o mesmo erro. Tá certo. Só para dizer uma coisa que quando o Iberê for comentar, o Marcelo Castro, pouca gente lembra, antes de ser ministro da Saúde, era o relator da reforma política. E virou notícia nacional quando apresentou as ideias sobre a reforma política. E foi derrubado. Quer dizer, as forças que hoje o estão colocando, o derrubaram na medida em que ele estava querendo fazer uma reforma política para valer. Foi, inclusive, no Roda Viva e deu um banho no Roda Viva com as ideias que colocou ali. Mas, como não servia à maioria da casa e à maioria dos políticos do Brasil aquela reforma política, ele foi chutado. Depois ressuscitou como ministro da Saúde. Então, ele tinha um bom conceito dentro da casa, tanto que foi colocado nessa condição. Vejam como as coisas oscilam. O relator todo-poderoso da reforma política foi derrubado. E hoje volta nos braços daqueles que o derrubaram para ser candidato. Reinaldo, só acrescentando uma informação, são 17 candidatos à cadeira aí da presidência da Câmara dos Deputados. 17 candidatos. E o Marcelo Castro, professor Iberê, apontado aí como uma nova liderança, né, da oposição que reúne aí PT, PDT, PCdoB contra o próprio governo do Temer, que é um governo ainda interino, agosto, né, vai definir se ele continuará como presidente ou não. Sim, só que para isso ele vai ter que mostrar uma competência maior do que a que ele demonstrou como ministro até agora. Né? Olha, eu atentamente observando aqui dois grandes sábios na política, viu, Vicente? Até porque a colocação é muito bem feita. Mas eu quero fazer uma ressalva. Mostra a falta de liderança que existe nesse país. A carência de líderes e de pessoas que possam, na verdade, modificar esse quadro na política. Nós não temos nomes, como tivemos anteriormente, nomes que disputavam, mas eram verdadeiras lideranças. Hoje em dia, você tem 17, podia dar 34, porque Brasília virou um balcão de negócios. Esses 17, você tem absoluta certeza, quem for ganhar vai ficar até fevereiro, mas eu estou lançando minha candidatura porque eu vou trocar por um carguinho na mesa. Né? Eu quero ser o quarto vice dos vice, o quinto secretário, eu quero estar sentadinho na mesa ali para arrumar algum benefício. Então, aquilo é um fisiologismo terrível até nessa própria eleição. Não está se discutindo ali tendências políticas. Não está se discutindo oposição, situação, apoio, nada disso. Até porque o país não tem nem o que é oposição. O país não tem claro o que é uma oposição, quem é oposição ao quê. Né? O que nós estamos falando do atual presidente é o vice, que foi lá para o palanque, levantou Lula, Dilma no colo. Então, isso está de perna para o ar, gente. Então, como tem 17, poderia ter 34. E vejam os nomes, e está aí na mídia, que dos 17, pelo menos 10 estão com processos e problemas seríssimos. Então, eu me pergunto assim, por que essa fobia para ficar até fevereiro? Tem que existir uma visão muito clara de que isto é negócio. Vai subir um degrauzinho? Vai. Eu vou ter um pouquinho mais de peso para me garantir dentro do meu mandato, junto ao judiciário, junto o resto do baixo clero, a ser líder de minoria. O Vicente Cassione esteve lá, gente, sabe melhor do que ninguém
o que significa ter lá um cargo. O Cassiano chegou a exercer um cargo lá, o vice-líder do governo na época. E eu cheguei a comentar com o Vicente um belo dia que nos encontramos, até todo mundo brigava com o Vicente, mas é o vice-líder do Lula. E o Vicente foi muito claro para mim, eu falei, Iberê, eu não sou vice-presidente do Lula, eu sou vice-presidente para o Brasil, seja lá quem for, eu estou querendo exercer o quê? O meu direito de deputado. Então, a minha preocupação é que nós chegamos a um ponto de termos 17, que é um absurdo, mostra o que para mim fica claro, a falta de nomes que tenham capacidade de liderar e resolver os problemas éticos e morais que existem do Legislativo. Nós não temos caminhos. Pode votar em quem quiser. É uma caixinha de surpresa? Vai depender dos negócios feitos nas madrugadas, nos jantares, entendeu? Nos apartamentos, nas festinhas, não sei o que. Por isso é que é uma caixa preta, como bem disse o Vicente. Pode estar todo mundo dizendo aqui, este aqui é o da oposição, não tem. Esquece, isso é brincadeira. Vamos ver quantos chopes andou, quantas conversas andaram paralela, quantos cargos foram prometidos e quantos anônimos começam a ter a oportunidade de pôr o nome em algum lugar. Então, esta é a realidade, lamentavelmente, do Congresso Nacional. Muito bem. Repito aqui, você que está assistindo o programa em reprise, essa questão da presidência da Câmara dos Deputados já estará solucionada, resolvida, eleito lá o presidente. A gente vai fazer um pequeno intervalo e retornamos em instantes. Eu vou ler. Tá bom. Deixa eu te mostrar. Muito bem, já de retorno aqui ao painel regional e vamos a Camila, que já tem participação de telespectador, é isso? Isso mesmo, Heraldo. Valdomiro Trento pergunta à doutora Cassione, ele diz assim, na verdade, a Câmara irá eleger um presidente para o mandato tampão. Na verdade, é um mandato tempão, ele brinca. É isso que temos que mudar com uma constituinte exclusiva e também reforma política com cláusula de barreira de pelo menos 10%. E aí ele termina dizendo muitas saudades de Rui Barbosa. Bem, eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente o Rui Barbosa, Mas meu caríssimo Trento. Mas eu tenho, sim, muito respeito pelas ideias que ficaram no papel que o Rui Barbosa expendeu. Só que o Rui Barbosa escreveu mais do que fez, isto é, não era muito compatível a atitude dele política com aquilo que ele escrevia. Era um gênio, indiscutivelmente, escreveu grandes verdades para permanecerem, porque as verdades nunca mudam, e fez críticas que são oportunas em qualquer tempo da política, à política de qualquer país. Vejam, ontem a Hillary Clinton com o candidato que era o adversário dela, já estavam os dois aos beijos e abraços, depois de tudo que um disse em relação ao outro. Política é exatamente esse tipo de prostíbulo, não é? Em que ninguém quer saber de amar. As pessoas querem saber de se usufruir. Não é? Prostíbulo é isso. Então, a mesma coisa na política. Rui Barbosa disse muitas coisas verdadeiras que podem e devem ser repetidas. Mas se a gente for ver o caminho político do Rui Barbosa, inclusive na época, ele era um advogado da Light, grande advogado da Light, do corporativismo. Então, a gente não pode nunca achar que determinadas figuras que a gente coloca no pedestal estejam acima do bem e do mal. Quanto a esse problema do mandato tampão, da Assembleia Constituinte, eu tenho dito aqui sempre, só uma Assembleia Nacional Constituinte com poderes para determinadas finalidades, sem que sejam eleitos deputados e senadores para constituí-la, é a saída. Só essa Assembleia Nacional Constituinte. Portanto, com tempo determinado, com gente de notável saber, sem vínculo político, sem vínculo partidário,
Quem é que vai querer montar essa Constituinte? Quem vai querer montar essa Constituinte? Ninguém. Seria preciso que o povo, com milhões de assinaturas, fizesse essa exigência e que acatassem essa exigência que o povo teria direito de fazer. Se depender de quem está lá, esqueça, porque pelos corredores da Câmara, quando você anda pelos corredores da Câmara, você conhece uma realidade diária que mostra qual é o pensamento, o sentimento e a razão de estar ali de muita gente. Só pelos corredores. Enquanto o sujeito anda 100 metros de corredor, sobe 10 metros de escada rolante, ou pega o elevador, o que eles cochicham nos ouvidos uns dos outros é a realidade da Câmara. Não é o que eles dizem no microfone. Não é o que eles dizem para a imprensa. Isso eu cansei de ver. O sujeito acabar de dizer uma coisa aqui, nesse instante, para o outro, e entra dentro do plenário ou dentro das comissões e faz outra. Porque, inclusive, o parlamento brasileiro, ele é muito vulnerável. Nós fizemos uma vez uma visita ao parlamento dos Estados Unidos, à Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a convite da Câmara, fizeram um convite específico para alguns deputados, eram 8 deputados do Brasil, que os Estados Unidos achavam que tinham um determinado nível, e por um equívoco eu estava nesse grupo. Para entrar dentro do parlamento, nós tivemos que ser revistados, e eu disse, eu não vou entrar. Aí os outros, calma, Cassiano, você está sempre encrencando, vamos deixar para lá, é a regra deles aqui. Eu digo, eu sou convidado para ir à casa deles. E eles querem me revistar, não vou deixar. Não vou deixar que me revistem. Aí deu aquele belelé, tá bom, abriram mão da revista. Aí entramos, não entra o povo não entra dentro do parlamento, sentamos no plenário, veio um cidadão e disse, se algum dos senhores cochilar ou falar entre si, infelizmente terá que ser retirado aqui da pequena galeria destinada aos convidados. Eu levantei e já saí. Falei, eu não vou ficar aqui. Isso aqui não é escola primária, em que você fica sob a tutela. Eu sou um parlamentar do Brasil, fui convidado para vir aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil é o contrário. Você, pelos corredores, no seu gabinete, abre a porta a um cidadão e entra. E entra, se tiver armado, te dá um tiro. Entra a vendedora de empadinha, entra o vendedor de quindim, entra o sujeito que vem te pedir emprego, entra o sujeito que vai te ameaçar. Isto dentro da Câmara, dentro das comissões, dentro do plenário, a imprensa entra dentro do plenário. Portanto, aquilo é sujeito a pressões, além das pressões que são outras, das forças ocultas, que não são nada ocultas. Ou alguma vez alguém achou que Odebrecht, OAS, Camargo Correia, Andrade Gutierrez são forças ocultas. Não é? Claro que todo mundo sabia, e não é de agora, e não é do Lula, e não é do Fernando Henrique, e é lá para trás. Não é? Quem ainda mexeu um pouco nessas forças ocultas e caiu na hora, com a desculpa do Fiat Elba, foi o Collor. Porque se ele não tivesse mexido com a FEBRABAN, Federação dos Bancos, com a Anfávia, os automóveis, com a Folha de São Paulo, com a Rede Globo de televisão e com a Fiesp, podia ter ganho 300 Fiat Elba, que não teria acontecido nada com ele. É preciso dizer que as pessoas precisam pensar com a sua própria cabeça e observar o que está acontecendo. Não é preciso ter estado lá para perceber isto. Não é? Então, eu às vezes começo a falar muito, mais do que devo, no tempo, porque no fundo, é um desabafo incontrolável. Porque você vai para lá com o ideal. O Elias me conhece desde os tempos em que nós éramos estudantes. A gente tinha sempre ideais. A gente lutava por ideias, a gente tinha posição ideológica, a gente lutava por ideais. Naquela eleição do Peluso para presidente do Centro,
O candidato natural era eu. Eu abri mão em nome dos nossos ideais. Foi o Peluso. Não é? Caí fora. E fui de classe em classe defender a candidatura do Peluso. É com esse espírito que a gente entra na política e chega lá, dá uma cabeçada numa parede de pedra e depois percebe que é inútil. Absolutamente inútil. E ainda tem que ouvir aqui fora piadinha. Foi deputado, foi vice-líder do Lula, foi não sei o quê. De analfabetos, de um lado, de pessoas maldosas do outro, que não têm a coragem de pôr a cara para bater e de assumir posições. Porque eu prefiro ser criticado por assumir posições, e fiz isso a vida inteira, do que ficar apenas atrás do muro jogando pedra nos outros, como muitas pessoas fazem. Muito bem. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou inconstitucional e manteve a suspensão da lei aprovada pela Assembleia Legislativa que instituiu, essa lei já havia sido sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, instituir a cobrança fracionada nos estacionamentos de veículos. Segundo o entendimento do tribunal, a matéria afeta a legislação federal, competência da União, não competência do Estado. Hoje, todos sabem, você chega no estacionamento, paga um preço X para estacionar o seu veículo e a cada hora mais determinado valor. Só que a cada hora, pode ser 5 minutos, 10 minutos, ele vai cobrar a hora cheia. Pela lei da Assembleia Legislativa, você pagava um determinado valor a cada 15 minutos. Quer dizer, volta tudo ao que era antes. Professor Elias Jacó. Só uma informação, foi uma liminar ou foi uma decisão já do órgão especial? Primeiro uma liminar suspendeu e agora confirmou. A Assembleia entrou com um agravo. Essa questão da competência legislativa é de fato tormentosa, viu? Nós temos uma experiência aqui, local, é verdade. Na verdade, deveria ser competência do município. E me parece que sim. Por isso que eu digo, é tormentosa. Nós tivemos uma experiência aqui, com a época que tivemos lá assessorando o jurídico da Câmara, e nós alertávamos os vereadores, olha, isso é de competência do Executivo, tem que ter a iniciativa do projeto de lei. E eu me respondi o seguinte, olha, eu vou fazer, porque eu tenho que dar satisfação ao meu eleitorado. Não interessa se é constitucional ou inconstitucional. Essa mesma mentalidade, ela acaba por atingir todos os poderes, né, da federação. Não sei se é o caso, como você disse, uma análise muito superficial, me parece que a competência seria do município, trata-se de uma regulamentação de prestação de serviços, não aí aumento de tributo, renúncia, nada disso, não se trata de matéria tributária, mas sempre há uma ressalva quanto a isso. Será que o pessoal que votou e aprovou essa lei também já não estava pensando dessa maneira, né? Agora, creio que essa decisão não é uma decisão definitiva, isso ainda vai ter sequência, e é uma pena que, se entender que a competência é da União, que a União não tome uma medida semelhante, porque de fato ela é de justiça, evita uma exploração que deveria ter sido coibida já em termos de Código do Consumidor, né? Não cheguei a fazer esse estudo, mas creio que o Ministério Público do Consumidor poderia fazer, PROCON, né? Porque de fato é um lucro completamente ilícito. Na verdade é o que me parece. Agora, do ponto de vista da declaração de inconstitucionalidade, eu me reservo de ficar com essa ressalva. De fato, eu não conheço a fundo a matéria para dizer para você se a competência realmente é do Estado ou se, de fato, o Tribunal de Justiça tem razão. Sempre, né, uma ressalva muito relativa, porque a decisão sobre a constitucionalidade de uma lei é do órgão máximo do Tribunal de Justiça, é um colegiado com 25 juízes, que certamente sabem o que estão fazendo, não é? Exatamente. Professor Iberê, esses estabelecimentos, na verdade, já tinham até colocado lá novas faixas com os novos valores a cada 15 minutos. E o que chama mais atenção é que... Nada obsta que eles façam isso. Cobra quanto quiser, livre mercado. Né? Exatamente. O que chama mais atenção é que quem se opôs primeiramente a essa nova lei da Assembleia Legislativa foi a Associação Brasileira de Shopping Centers,
que deveria estar se preocupando é com o lojista e com o bem-estar do consumidor, que deveria, inclusive, ter a facilidade de estacionar no shopping center, ter lá uma promoção, pagar menos, uma promoção da loja, se ele comprou em determinada loja, ele tem um abatimento no estacionamento, mas não, se opôs contra essa modificação na cobrança. Olha, Heraldo, eu acho assim, juridicamente, o que vou falar, este burro no assunto jurídico, perto de duas pessoas, como o Cassione e o Elias. Juridicamente, eu acho que tem toda a atribuição, isso é competência da União, é competência do Estado, do município, recorra ao Tribunal de Justiça. Eu só posso dizer uma coisa, é uma roubalheira. Pronto. É impossível você ficar 1h e 10 minutos e ter que pagar 2 horas. Então fica assim, a lei, eu concordo a lei, acho até, vou me resguardar aí o direito de ter sido diretor do SIDOC, que é o PROCON hoje em Santos, de ter lá atrás o Ministério Público do Consumidor, o promotor tinha que acionar alguma coisa, porque existe dentro do Código de Defesa do Consumidor, entendeu? Alguns artigos discutíveis. Agora, não pode, pura e simplesmente, o supermercado, os shoppings, só mostram, viu, esses recursos do shopping, que o comércio está vendendo pouco. Porque eles estão vendendo muito pouco, então nós temos que ganhar em tudo, até na água, no cafezinho, e vamos no supermercado, no estacionamento. Eu só digo assim, vai seguir adiante, porque eu acho que já avisaram que vão subir a instância para discutir isso, entendeu? Mas se você analisar, não tem lógica, viu, Vicente? Não tem lógica você me cobrar 2 horas porque eu vou ficar 1h e 10 minutos. Não tem sentido isso. Não existe nenhum dano à empresa, porque aquilo ali não é hora cheia, né? Você só pode entrar no estacionamento a 1 hora. Não. A cada um que está saindo está entrando o outro, contando hora, quer dizer... Então não tem muito sentido esse tipo de cobrança. Porém, é um direito deles, acho até que estão tomando essa medida, que você deu algumas ideias brilhantes, viu, Heraldo? Poderia fazer promoção, gastou tanto, tem abatimento, comprou, a fidelidade do cliente, aquele shopping, tem um monte de alternativa. Isso só vem mostrar que realmente os shoppings não estão vendendo muito bem, não. Porque eles não estão tendo condição de oferecer absolutamente nada e arrumaram uma briga dessa aí. Olha, Professor, para encerrar esse bloco, eu pedi a Camila que eu pegasse o texto da decisão do Tribunal de Justiça, mas o que está dito ali é que só a União tem competência para legislar sobre direito comercial. Isto é, estaríamos no campo da legislação do Código Comercial, como existe o Código Civil, o Código Penal. Então, sobre direito comercial, só a União teria essa competência. Eu nunca fui comercialista, mas eu tenho um mínimo de bom senso. Trata-se de uma relação de direito privado. Então, não é bem uma relação de comércio apenas. É de direito privado. O Código Civil rege os direitos do consumidor independentemente do Código Comercial. é serviço, né? Código Civil rege as relações de indenização, de ressarcimento, de obrigação, de responsabilidade objetiva. Isso não está no Código Comercial. Isso está no Código Civil. Ora, se eu abro um estacionamento e alguém entra sabendo que se ficar lá 5 minutos tem que me pagar 1 hora, esta pessoa que entrou no estacionamento, que é privado, é meu, paga porque quer e entra porque quer. Se vem alguém e determina que tem que ser fracionado de 15 em 15 minutos, acaba dando razão ao comerciante que ele pode cobrar de hora em hora. Porque se eu fico 5 minutos e me cobram 15, vale eu ficar 5 minutos e me cobrarem 1 hora. É a mesma exorbitância, tá certo? O que eu acho é que é uma relação de direito privado. O cidadão abre uma loja,
vai vender uma mercadoria, ele pode vender a mercadoria pelo preço que ele quiser, compra quem quer. Se ele quiser fazer uma liquidação, ele pode vender abaixo do preço que ele vendia, e até do preço de custo. Então o estacionamento, na verdade, se é um estacionamento público regulamentado, já tem essa exorbitância, você não paga pelo tempo que fica. Se você pegar o cartão azul, você não paga pelo tempo estrito em que você fica estacionado. Você paga por um tempo mínimo, não é? Que é cobrado pelo poder público. Então eu não estou entendendo porque que o Tribunal de Justiça entende que é uma relação de direito comercial que diria respeito ao Código Comercial e aí sim a União é quem legisla sobre o assunto. Volto a dizer, é uma relação de direito privado. Eu abri o estacionamento, eu posso dizer, não quero que entrem carros grandes, só carros médios ou pequenos. Direito meu. É um negócio que eu tenho o direito de determinar. O que eu não posso é, por exemplo, e aí não tem nada a ver com o Código Comercial, é me eximir da responsabilidade, por exemplo, do furto que aconteça no meu veículo dentro do estacionamento. Quem que regula isso? É o Código Comercial? Não é. Vicente, se me permite uma coisa aqui, eu acho que todos nós aqui temos um cabelo branco. O Heraldo não é branco porque é novinho. Mas nessa lógica, eu também não tenho que... Eu posso dizer, não quero que entre idoso aqui, não vai ter estacionamento. Seria possível? Não pode entrar, o estacionamento é meu. Não, porque aí você está discriminando, é uma discriminação pessoal. Se você disser, não quero que entre idoso, não quero que entre mulher, não. Você abriu o estacionamento para estacionamento de carros e motos. Sim. Evidentemente que tendo vaga, você recebe todo mundo. O problema é estabelecer o preço e o tempo. O preço em relação ao tempo. Não, você deu o exemplo do tamanho do carro, por exemplo. O sujeito pode dizer que o estacionamento dele só vai receber carros médios ou pequenos. Por quê? Porque o carro grande ocupa mais espaço, porque o carro grande é mais difícil de manobrar, ou porque o estacionamento dele não comporta carros grandes ali dentro, que é um estacionamento de área reduzida. Isso ele pode fazer. Não tem nada a ver com o Código Comercial, isso. Isso é uma decisão do proprietário do estacionamento. Agora, o poder público cobra estacionamento na rua. Isso é que deveria ser inconstitucional. Sabe por quê? Porque se eu tenho o direito de circular com o meu veículo, e isto é legislado pela União, né? Sobre trânsito legisla a União. Se eu tenho o direito de circular com o meu veículo, eu tenho que ter o direito de estacionar. Porque senão nós teríamos uma cidade que pareceria um parque de diversões em eterno movimento, tudo girando. Quer dizer, eu andar com o carro eu não posso parar. Isso é um absurdo. Mas cobram para você estacionar em determinados lugares. O poder público cobra. Se você pensar bem, isto seria absolutamente ilegal. Se você contrariar a lei de trânsito, sim. Não pode parar em frente guia rebaixada. Não pode parar em frente determinados órgãos públicos. Você não pode parar em lugar que estaciona uma ambulância ou carro de polícia. Isso é outra história. Para cobrar estacionamento de quem dirige automóvel nas vias urbanas, não tem sentido. Muito bem, professor, a gente vai fazer um pequeno break agora e a gente já retorna em instantes para o terceiro e último bloco. Tributos, e não há abuso. Já de retorno aqui ao terceiro e último bloco do painel regional e a gente já vai direto para a Camila, que tem bastante participação, é isso, Camila? Sim, Heraldo. Jurandir Pereira diz que é fã de carteirinha aqui do painel regional e diz ao senhor, doutor Cassione, que na verdade este país não acabou, e sim nunca existiu. Deixou esse comentário aqui para a nossa bancada. Mais participação? Eu concordo com o Jurandir. Nunca existiu mesmo. A Ana Maria Baggio diz assim que colocaria a Luísa Erundina como presidente da Câmara, mesmo a bancada não aprovando a nova votação. E pergunta se os senhores aqui da bancada já avaliaram essa possibilidade. Erundina é candidata a prefeita em São Paulo, não é isso? Ela é uma anticandidata. Mas é tal história dos nomes. Né? Tinha 17, podia ter 25. Ela é um dos nomes. Entendeu?
sim. É uma jurássica lá do... Foi relembrada, já apareceu na televisão, já se pronunciou. O palanque da eleição da Câmara é forte. É forte. É, pô. Tanto que nós estamos falando o nome dela agora. Claro. Temos mais uma pergunta para o Dr. Cassione, que é do Uriel Vilas Boas. Ele pergunta assim: como você vê o fato do presidente do Legislativo ter poderes de determinar regras aos demais integrantes da mesa? Por que não se discute a mudança nesses regimentos? Porque o regimento da Câmara foi feito para a Câmara não funcionar. Isso eu dizia sempre, quando eu tinha atividade parlamentar, com o regimento você vê que você é tolhido. Então, o regimento estabelece um poder presidencialista, o presidente tem poderes que ninguém mudou até hoje, porque todo mundo se submete à regra que está no regimento, que convém a todos. Claro que o subsecretário, o segundo secretário, o primeiro secretário, tem poderes específicos, mas há determinadas atitudes que são monocráticas. O presidente da Câmara decide e a mesa, que foi eleita junto com ele, e pelo regimento que dispõe assim, obedece. Não é que ele determine ao membro da mesa algo que está na sua cabeça. Ele determina aquilo que o regimento permite que ele determine. E aqueles que foram eleitos com ele concordam com isso. Por quê? Porque se submetem ao mesmo regimento que ele. O regimento dá poder a ele, ele faz e os outros obedecem. Porque o regimento tira o poder dos outros. É isso que acontece. Mudar esse regimento é muito difícil. Muito difícil. Não é muito difícil você mudar o presidencialismo para parlamentarismo no Brasil. É mais ou menos a mesma coisa. O presidente da Câmara quer mandar. E quando ele é eleito, ele faz questão absoluta de que o regimento não mude. Então ele não põe nem em discussão o regimento. Bom, para encerrar, Guarujá, agora só no segundo semestre, Iberê, vou começar por você, que você foi secretário de Educação. Guarujá chegou à conclusão que não tem dinheiro para comprar os uniformes para os estudantes. 32 mil estudantes em Guarujá vão ficar sem uniforme nesse ano letivo, que já estamos começando já o segundo semestre. Essa história... São Vicente também não entregou e Praia Grande tem problema lá na licitação, que também não entregou. Então, mas o problema todo é o seguinte, eu vou usar a expressão do nosso telespectador. O Brasil acabou, gente, e não começou. Então, ninguém tem dinheiro para nada. O município... O município continua pagando imposto, Sim, continua tudo. Como é que mas acabou? o município é o responsável por ter isso e não tem. Há muito tempo vem mostrando, porque os uniformes, a aula começa em fevereiro, o uniforme é entregue em agosto, em setembro, né? São uniformes que aparecem em outras cidades, né? Vendidas. Então, assim, isso é um balaio de gato. Um balaio de gato, que também não é exclusividade do Guarujá, não ter. Tem um monte de municípios. Sim. Se você for percorrer aí os 500 municípios do estado de São Paulo, tem um monte que não entregou nem matrícula, nem escola tem. Então, assim, a educação no Brasil é tratada disso aí, não vai ser pelo uniforme. Eu gostaria que a verba do uniforme fosse dado à capacitação de todo o processo educacional. Porque o Cassione e o Elias, pela idade, vocês tinham uniforme quando iam né? Tinha uniforme. Até o terceiro clássico no Canadá eu ia com uniforme caqui. Se não tivesse uniforme, não entrava na escola. Sem dúvida. Só então, que a gente comprava. Né? Mas quem que bancava? A família? Claro. Comprava. Família. Entendeu? Então não era E era escola pública. Isso. Aí, assim, então se investia onde? Na qualificação. E tínhamos uma belíssima qualificação. Está aí as escolas públicas eram um exemplo da educação. Acabaram com tudo isso, dando pirulito. Que é pirulito? Eu dou o caderninho, eu dou a mochila, eu dou o tênis, mas não dou educação. Esta é a realidade. Então, um pouco se me dá, se vou entregar o uniforme ou não. Gostaria que se tivesse uma reversão dessa ideia e se investisse na qualidade da educação. E a questão do orçamento? Quando já se prevê, as prefeituras já prevêem, né, essa despesa. Isso é uma questão interessante, viu? E o Tribunal de Contas tem... Existe realmente a chamada verba vinculada, percentual, para a educação. Sucede que o Tribunal de Contas, ele glosa todos os gastos que a municipalidade faz correspondentemente à educação
mas que não correspondem especificamente à atividade fim. Então, condução, uniforme, nem merenda eles consideram incluída nessa verba. Então, o município às vezes tem uma sobra, aspas, né, de dinheiro, porque quer aplicar nisso e vem o Tribunal de Contas e manda processar criminalmente o prefeito. Sem dúvida. Viu? Quer dizer, é uma distorção Claro. que foi, digamos assim, estabelecida para evitar uma outra distorção. É exatamente o prefeito de má fé, safadinho, não é? Aproveitar essa discriminação de verba obrigatória, que não é pouca, no orçamento, é 20%, às vezes, 25%, não é? Para fazer, sei lá, uma fonte luminosa na frente da escola e dizer que aquilo lá é gasto com a educação. Então, você vê, uma no ferro, outra no malho, né? Exatamente. Professor Cassione, 1 minuto para encerrar esse tema aí. Sem uniforme e sem educação. Não, eu lembro o que aconteceu agora há pouco em São Paulo com a Haddad. Havia não sei quantas toneladas de uniforme encaixotados lá que ele não usou, porque eram do tempo do Kassab e tinham as cores da administração do Kassab, etc. e tal. Então aqueles uniformes ali ficaram jogados ao léu, porque por questões políticas não podiam ser aproveitados para vestir as crianças. Entendeu? Já não tinha nem que ter cor característica da administração, do prefeito, nada. Tinha que ser uma coisa padronizada e serviço para todos. Mudou o prefeito, o uniforme está em estoque, é usado. Do município, não é Claro, do prefeito. é E tem o evidente. seguinte, nós nos sentimos, pelo menos eu posso dizer pelo Canadá, quando eu estudei, nós nos sentimos orgulhosos em envergar Claro. os uniformes do Canadá. Claro. Quer dizer, calça caque, uma blusa branca escrita Canadá no meio. Quer dizer, era um orgulho para a gente isso. É verdade. Muito bem, a bancada aqui uniformizada vai se despedindo de você. Com muita honra aqui recebemos hoje os professores Iberê Cirna, professor Elias Jacó, professor sempre presente aqui com a gente, professor Cassione, e a futura professora Camila Aloy. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.